Capítulo 17. Já com mais firmeza, mas ainda me sentindo tonto, fui atrás de Paul pela escada coberta de poeira. Lydia Rose esperava no alto, a mesma cara feia que eu tinha visto na janela. Cabelos brancos longos caindo sobre os ombros como uma teia de aranha. Incrivelmente gorda, pescoço inchado, antebraço balofofo, pernas grossas. Apoiava-se numa bengala que vergava sob seu peso, parecendo prestes a ceder. Quem é ele? A pergunta, em voz estridente, se dirigia a Paul, embora ela olhasse para mim. Não tirava os olhos de mim. Mais uma vez, o mesmo olhar intenso que se via em Alicia. Paul falou em voz baixa. Mamãe, não fica nervosa. É o terapeuta de Alicia, só isso. Do hospital? Do hospital. Ele veio falar comigo. Com você? E por que ele quer falar com você? O que foi que você fez? Ele só quer saber um pouco de Alicia. Ele é jornalista, seu imbecil de merda. Ela já estava quase gritando. Coloca ele para fora daqui. Ele não é jornalista. Eu vi a identificação dele, tá bem? Vamos lá, mamãe, por favor. Vou levar você de volta para a cama. Resmungando, ela se deixou conduzir de volta ao quarto. Ou fez sinal para que eu o seguisse. Lydia largou seu peso como um baque. A cama estremeceu. Paul ajeitou os travesseiros para ela. Um gato muito velho dormia aos pés de Lydia, o gato mais feio que já tinha visto. Cheio de cicatrizes, com vários pontos sem pelo, uma orelha arrancada. E rosnava enquanto dormia. Passei os olhos pelo quarto, cheio de lixo, pilhas de revistas velhas e jornais amarelados, montes de roupas surradas. Perto da parede, um balão de oxigênio e uma lata de remédio na mesa da cabeceira. O tempo todo eu sentia o olhar hostil de Lydia, e havia loucura naquele olhar. Disso estava certo. O que lhe quer? Seus olhos, se movimentando febrilmente, me avaliavam. Quem é ele? Eu já disse, mamãe. Ele quer informações sobre Alicia para ajudar no tratamento dela. É o terapeuta dela. Lydia deixou bem claro como se sentia em relação a terapeutas. Ela virou a cabeça, pigarreou e cuspiu no chão à minha frente. Paul grunhiu. Mamãe, por favor. Cala a boca. Lydia me olhava fixamente. Alicia não merece estar no hospital. Não? Questionei. Onde ela deveria estar? E onde você acha? Na prisão. Lydia me olhava com desprezo. Quer saber de Alicia? Pois eu vou contar. Ela é uma piranha. Sempre foi desde criança. Eu ouvia, a cabeça latejando, enquanto Lydia se exaltava cada vez mais. Meu pobre irmão Vernon nunca se recuperou da morte de Eva. Eu cuidei dele, cuidei de Alicia. E ela ficou agradecida? Naturalmente, não era preciso responder. Nem ela esperou por uma resposta. Sabe como ela me retribuiu? Com todos os meus cuidados? Sabe o que ela fez comigo? Mamãe, por favor, cala a boca, Paul. Lydia se voltou para mim. Me espantava todo aquele ódio em sua voz. A piranha me pintou. Me pintou sem que eu soubesse e nem tivesse autorizado. Eu fui à exposição. E lá estava, pendurado na parede. Pavoroso, nojento, uma criatura obscena. Lydia tremia de ódio, e Paul parecia preocupado. Ele me olhou com um ar infeliz. Acho que é melhor você ir embora, parceiro. Mamãe não pode se alterar assim. Assenti. Lydia Rose não estava nada bem. Não restava a menor dúvida. Me retirei de lá de bom grado. Saí da casa e voltei para a estação de trem, a cabeça inchada e uma dor de cabeça lacinante. Que perda de tempo. Eu não tinha descoberto nada, apenas o que era óbvio, porque Alice havia saído daquela casa assim que pôde. O que me lembrou que eu mesmo tinha saído de casa aos 18 anos, fugindo do meu pai. E era óbvio também
de quem Alice estava fugindo, de Lydia Rose. Fiquei pensando no retrato que havia feito de Lydia. Uma caricatura obscena, dissera ela. Bem, então vamos visitar a galeria de Alicia e ver por que o retrato incomodava tanto a tia. Ao deixar Cambridge, eu pensava em Paul, e o sentimento que era de pena, por ter que viver com aquela mulher monstruosa, escravizado. Uma vida solitária, pois eu não conseguia imaginar que ele tivesse muitos amigos, e nem namorada. Não me surpreendia se ainda fosse virgem. Parecia faltar alguma coisa em Paul. Apesar do tamanho, ele passava uma sensação de frustração. Eu tinha sido tomado por uma imediata e violenta aversão a Lydia, provavelmente porque ela lembrava meu pai. Eu teria acabado como Paul se tivesse ficado naquela casa, se tivesse permanecido com os meus pais em Surrey, nas mãos de um louco. Me senti deprimido por toda a viagem de volta a Londres. Triste, cansado, à beira das lágrimas. Não dava para saber se sentia a tristeza de Paul ou a minha. Capítulo 18. Kate não estava em casa quando cheguei. Abri seu laptop e tentei acessar seus e-mails, mas não consegui. A conta estava desconectada. Precisava aceitar que talvez ela nunca mais repetisse o erro. E eu ficaria verificando, obcecado, enlouquecendo? Estava autoconsciente o bastante da situação para perceber que tinha me transformado num clichê, o marido ciumento. E não me escapara a ironia de Kate estar ensaiando para interpretar Desdémona em Otelo. Na outra noite, eu devia ter encaminhado os e-mails para mim. Assim, disporia de provas concretas. Foi o meu erro, e comecei até a questionar o que já tinha visto. Será que podia confiar na minha memória? Eu estava completamente chapado. Afinal das contas, será que não tinha interpretado mal? E de repente lá estava eu elaborando as mais absurdas teorias para provar a inocência de Kate. Podia ser apenas um exercício de interpretação. Ela escrevia na pele do personagem, se preparando para Otelo. Kate tinha passado 6 meses falando com um sotaque americano quando se preparou para Todos eram os meus filhos. Talvez estivesse acontecendo algo semelhante, exceto que os e-mails eram assinados por Kate, e não Desdémona. Se tudo fosse obra da minha imaginação, eu poderia apenas esquecer, como se esquecesse uns sonhos. Acordaria e tudo iria desaparecer. Mas estava preso naquele pesadelo interminável, de desconfiança e paranoia. Embora, nas aparências, pouco tivesse mudado. Ainda saímos para dar caminhadas de domingo. Parecíamos um casal como outro qualquer passeando no parque. Talvez os silêncios fossem mais longos, mas não pareciam desconfortáveis. Por trás dele, contudo, minha mente era dominada por um monólogo febril. Eu ficava ensaiando milhões de perguntas. Por que ela havia feito aquilo? Como tinha sido capaz? Por que dizer que me amava? Casar comigo, transar comigo, compartilhar a cama comigo e mentir na minha cara. Continuar mentindo ano após ano. Quando é que isso havia começado? Ela amava esse homem? Ia me trocar por ele? Espiei seu celular algumas vezes quando ela estava no banho, em busca de mensagens, mas não encontrei nada. Se tinha recebido mensagens comprometedoras, foram apagadas. Ela não era boba, só descuidada às vezes. Era possível que eu nunca viesse saber a verdade. Talvez jamais descobrisse. E de certa forma, era o que eu queria que tivesse acontecido. Kate ficou me olhando quando nos sentamos no sofá depois da caminhada. Está tudo bem? Como assim? Não sei. Você parece meio seco. Hoje? Não, ultimamente. Eu evitava o seu olhar. Trabalho. Muita coisa na cabeça. Kate concordou. Apertou minha mão solidária. Uma excelente atriz.
Eu quase estava acreditando que ela se preocupava mesmo. Como vão os ensaios? Melhor. Tony teve umas ideias boas. Semana que vem, a gente vai ensaiar até tarde para tentar colocar as ideias em práticas. Que bom. Eu não acreditava mais em uma palavra que ela dissesse. Analisava cada frase, como faria com qualquer paciente. Buscava o subtexto, lendo nas entrelinhas para tentar encontrar pistas não verbais. Inflexões sutis, invasivas e omissões. Mentiras. E como vai o Tony? Bem, ela deu de ombros, como não se importasse, mas eu não acreditava. Ela idolatrava Tony, seu diretor, e estava sempre falando dele. Pelo menos era o que costumava fazer. Ultimamente não o mencionava tanto assim. Eles conversavam sobre peças, interpretações, teatro. Um mundo totalmente alheio ao meu. Eu já ouvia muito sobre Tony, mas só tinha visto uma vez, de relance, quando fui encontrar Kate depois de um ensaio. Achei estranho que ela não tivesse nos apresentado. Ele era casado com uma atriz. Fiquei com a sensação de que Kate não gostava muito dela. Talvez a mulher dele tivesse ciúmes da relação dos dois, como eu. Sugeri que saíssemos os 4 para jantar, mas Kate não foi uma grande entusiasta da ideia. Às vezes, eu me perguntava se ela não estava tentando nos manter à distância. Fiquei observando Kate abrir o laptop. Ela posicionou a tela de modo que eu não visse enquanto digitava. Eu ouvi as teclas sendo pressionadas. Para quem estaria escrevendo? Tony? Fazendo o quê? Perguntei enquanto bocejava. Mandando um e-mail para minha prima. Ela está em Sydney. Ah, é? Manda um beijo para ela. Vou mandar. Kate digitou mais um pouco. Parou e deixou o laptop de lado. Vou tomar banho. Fiz que sim. Tá bom. Ela me lançou um olhar divertido. Se anima, meu amor? Você tem certeza de que tá tudo bem? Sorri, acenando positivamente com a cabeça. Ela se levantou e foi para o banheiro. Esperei até ouvir a porta se fechar e o som da água correndo. Deslizei até o lugar onde ela estivera sentada. Peguei o laptop. Meus dedos tremiam. Acessei de novo o navegador e fui até o login do e-mail. Mas ela havia desconectado. Afastei o laptop indignado. Isso precisa acabar, pensei. Essas mentiras tão loucas. Ou será que eu que estou louco? Enquanto me deitava, puxando as cobertas, Kate entrou no quarto, escovando os dentes. Esqueci de contar. Nicole volta para Londres semana que vem. Nicole? Você lembra, aquela da festa de despedida. Ah, tá. Achei que ela tivesse se mudado para Nova York. E se mudou. Está voltando. Uma pausa. Ela quer se encontrar comigo na quinta. Quinta noite depois do ensaio. Não sei por que fiquei desconfiado. Talvez a maneira como ela olhava na minha direção, mas sem fazer o contato visual. Senti que Kate estava mentindo. Não falei nada, nem ela. Kate desapareceu outra vez no banheiro. Dava para ouvi-la cuspindo a pasta de dente e bochechando. Talvez não houve nada. Talvez fosse uma situação perfeitamente inocente e Kate de fato fosse encontrar com Nicole na quinta. Talvez. Só havia um jeito de descobrir. Capítulo 19. Desta vez, não havia fila do lado de fora da galeria de Alicia, como naquele dia, 6 anos antes, quando eu tinha ido ver Alceste. Havia uma exposição de outro pintor, e apesar de possivelmente talentoso, ele não tinha a notoriedade de Alicia em sua posterior capacidade de atrair multidões. Ao entrar na galeria, comecei a tiritar. Estava ainda mais frio que na rua. Havia no ambiente algo tão gélido quanto a temperatura, com aquelas vigas de aço expostas e o piso de concreto aparente. Uma coisa sem alma, pensei. Vazia. O galerista estava sentado diante de uma mesa.
Levantou-se quando me aproximei. Jean Félix Martins tinha 40 e poucos anos. Um sujeito bonito, de cabelos e olhos pretos, usando uma camisa de malha justa, com um crânio vermelho estampado. Eu me apresentei e expliquei o motivo da minha visita. Para minha surpresa, ele pareceu prontamente disposto a falar de Alicia. Tinha certo sotaque. Perguntei se era francês. Sim, eu nasci em Paris, mas estou aqui desde que estudava, pelo menos uns 20 anos. Hoje me considero mais britânico. Ele sorriu e apontou para uma sala nos fundos. Vem, vamos tomar um café. Obrigado. Jean Félix me conduziu a um escritório que era basicamente um depósito cheio de quadros empilhados. Como vai Alicia? Perguntou, manuseando uma máquina de café que parecia bastante complicada. Ainda está sem falar? Fiz que sim com a cabeça. Ainda. Ele maneou a cabeça e suspirou. Tão triste. Não quer sentar? O que você precisa saber? Vou fazer o possível para responder. Jean Félix deu um sorriso irônico, repleto de curiosidade. Embora não entenda muito bem o porquê eu. O senhor e Alice não eram próximos? À parte a relação profissional. Quem disse isso? O irmão de Gabriel, Max Benison. Ele que sugeriu que eu viesse procurar pelo senhor. Jean Félix revirou os olhos. Quer dizer que você esteve com Max? Sujeitinho enfadonho. Ele carregou o comentário com tanto desprezo que eu não consegui deixar de rir. O senhor conhece Max Benison? O suficiente, mais do que eu gostaria. E me entregou uma xícara de café. Alicia e eu éramos amigos, muito próximos. Nos conhecíamos havia anos, muito antes de ela conhecer Gabriel. Eu não sabia disso. Sim, fizemos faculdade de belas artes juntos. E depois de formados, passamos a pintar juntos. Quer dizer que vocês faziam trabalhos colaborativos? Não exatamente, ele riu. Nós pintávamos parede de casas. Sorri, entendi. E ficou claro que eu era melhor pintando paredes que quadros. Então desisti da pintura. Mais ou menos na mesma época em que Alicia começou a deslanchar. Quando assumi a direção aqui, fazia todo sentido exibir o trabalho dela. Foi um processo completamente natural e orgânico. Sim, é o que parece. E Gabriel? O que tem ele? Senti uma certa reserva, uma reação defensiva que me dizia que valia a pena seguir por este caminho. Me pergunto como ele se encaixou nessa dinâmica. Imagino que o senhor o conhecesse bem. Na verdade, não. Não? Não. Jean Félix hesitou por um instante. Gabriel não quis se aproximar. Ele era muito ensimesmado. Parece que o senhor não gostava dele. Não gostava muito. E acho que ele não gostava de mim. Na verdade, eu sei que ele não gostava. Por quê? Não faço a menor ideia. Talvez ciúmes da sua relação com Alicia? Jean Félix bebericou o café e assentiu. Sim, é uma possibilidade. Talvez ele visse o senhor como uma ameaça? É você quem está dizendo. Parece que você tem todas as respostas. Percebi o que estava fazendo. Não forcei mais. Busquei outra abordagem. Parece que o senhor esteve com Alicia dias antes do crime. Sim, eu estive na casa deles. Pode me falar um pouco mais disso? Bem, Alicia estava preparando uma exposição e estava atrasada. Ela estava preocupada de verdade. O senhor ainda não tinha visto os quadros? Não. Ela vivia criando obstáculos. Achei melhor ver como as coisas estavam. Eu esperava que ela estivesse no ateliê nos fundos do jardim, mas não estava. Não? Não. Ela estava dentro da casa. Como o senhor entrou? Jean Félix pareceu surpreso com a pergunta. Como assim? Dava para ver que ele fazia uma rápida avaliação mental. Até que concordou. Entendi o que você quer dizer. Tinha um portão que dava da rua para o jardim dos fundos. Normalmente ficava destrancado. E do jardim
Eu entrei na cozinha pela porta dos fundos, que também estava destrancada. Ele sorriu. Puxa, você parece mais um detetive que um psiquiatra. Eu sou um psicoterapeuta. Faz diferença? Só estou tentando entender o estado mental de Alicia. Como estava o humor dela? Jean Félix deu de ombros. Parecia bem, meio estressada com o trabalho. Só isso? Ela não parecia que ia matar o marido dias depois, se é o que está querendo saber. Alicia parecia bem. Ele terminou o café e hesitou ao pensar em algo. Gostaria de ver algumas pinturas dela? E sem esperar pela resposta, Jean Félix se levantou e foi até a porta, fazendo um sinal para que eu o seguisse. Vem!